自由の鐘を響かせてざわめく時代。 Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Rapcast Brasil, o podcast da Rap Science. O meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é Plantando boas ou más sementes, a colheita é infalível. Lembrando aqueles que puderem compartilhar e curtir esse episódio também, dessa maneira mais e mais pessoas podem conhecer os ensinamentos do mestre Ryuho Okawa. Aqui comigo hoje estão o Rafa, a Sá e o Rogério. Opa, aqui é o Rafa, tudo bom, pessoal? Feliz de estar aqui mais uma vez. Um prazer estar aqui compartilhando esse momento com vocês. Olá a todos, aqui é a Sayori e sejam bem-vindos a mais um episódio. Olá a todos, meu nome é Rogério e eu sou membro da Rap Science desde 2014. É isso aí, obrigado pela presença de todos e agradeço aos ouvintes também por estarem nos acompanhando. Hoje a gente vai falar sobre um tema que ele é mais realista, pode dizer assim, ele é um pouco mais sincero, ele sempre é sincero, né? Ele é um pouco mais duro por causa da realidade. A gente extraiu do livro As Leis da Eternidade. Quem puder ler esse livro ou assistir ao filme, o filme está disponível no YouTube, podem assistir gratuitamente. É uma ótima lição sobre a existência do mundo espiritual. A gente vai para o primeiro tópico, que é a dura realidade dos pensamentos negativos. As pessoas vivas criam na mente vários mundos de pensamento, e aquelas que escolhem criar um mundo infernal são vulneráveis à possessão de espíritos infernais. As que criam um inferno de luxúria no coração serão visitadas por habitantes do inferno da luxúria. Aquelas que criam no coração um inferno de bestas só podem esperar ser possuídas por espíritos animalescos. As que abrigam o inferno abismal dentro de si, ou que são tão doentes no sentido filosófico e religioso, que tentam fazer com que outras pessoas se percam, são tomadas por religiosos ou pensadores decaídos que agora habitam o inferno abismal. Os espíritos do mal só conseguem possuir pessoas vivas porque elas criaram esses infernos dentro de si. Exatamente, isso é chamado da lei de sintonia de vibração. A gente sempre fala dessa lei e basicamente ela diz que o que está influenciando a gente, a vibração depende do tipo de pensamento que a gente tem. Infelizmente hoje há muitos pensamentos negativos, o mestre Okawa cita alguns, como por exemplo a luxúria. A luxúria é um desejo exagerado pelo sexo oposto. Ele começa a passar do normal. Isso é um problema. Outra questão que ele aborda também, ele fala de ensinamentos equivocados. Na verdade, esse é o maior problema que tem. Você acreditar em filosofias equivocadas, como, por exemplo, o comunismo, o materialismo e religiões errôneas. Você começa a criar vínculos espirituais com os espíritos dessas instituições e, ao longo da nossa vida, conforme o que a gente pensa, espíritos vão estar sempre nos acompanhando. E a gente tem que ter, no primeiro momento, noção de que isso é verdade. O que você pensa, a sintonia do seu pensamento, a vibração dele, vai convidar algum tipo de espírito de mesma vibração para influenciar você. E a gente pode dizer que esse é um dos aspectos mais importantes para mudar a nossa vida, é mudar o tipo de influência espiritual que a gente recebe. Isso eu achei bem forte até esse trecho do livro, porque ele fala justamente sobre essa questão, né, de como esses pensamentos eles fazem a gente criar um inferno aqui na Terra, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, né, que as ações que a gente tem aqui vão reverberar lá na frente, depois que a gente for para o mundo espiritual e tal, mas também influencia. Você viu? Que chique, né? Falou bem, velho. Reverberar, o que é reverberar? É lá na frente? É como se fosse aquela coisa de que quando você joga uma pedrinha na água, que aquilo vai fazendo aquelas ondinhas, aquelas coisas, quando é um megafone, uma coisa, sei lá, que é algo, uma pequena ação agora que vai se expandindo para muito longe, assim. E eu acho que é bem esse o significado, e o significado não é só esse quando a gente fala, né, de inferno e tudo mais, que muitas vezes a gente pode criar
essa realidade já, né? Criando, se a pessoa tiver com pensamentos negativos, até com ações negativas, a gente acaba criando isso não só depois lá na frente, mas a gente cria isso na nossa realidade que a gente está vivendo agora. E isso é uma coisa bem importante de refletir e entender. O saber disso eu acho que é importante, porque muitas vezes a gente não tem consciência de que os nossos pensamentos, palavras e ações influenciam a nossa vida, mas influenciam. E tem um ensinamento equivocado que eu ouvi algumas vezes, que outras pessoas me falavam, que é quando você não sabe que alguma coisa é errada e você comete esse erro, o seu karma é aliviado. Isso é mentira. Isso é uma das coisas mais erradas que eu já ouvi. Independente de você sabe ou não, se o que você está fazendo é errado, o seu karma ele vai ser acumulado do mesmo jeito. 2 exemplos que ilustram isso. Um nenê, ele não sabe que a tomada dá choque. Aí ele enfia o dedo na tomada. Por acaso o choque vai ser menor porque ele não sabia que lá dava choque? Não, ele vai tomar choque do mesmo jeito. Outro exemplo, eu não sei que semáforo vermelho, semáforo verde, os carros estão passando. Eu não sei disso. Como eu não sei, eu resolvo atravessar. Vem um caminhão e me acerta. Por acaso, o impacto vai ser menor porque eu não sei? Vai ser a mesma coisa. Ter consciência disso é importante. A ignorância ela não é desculpa para fazer algo errado. O Roger, que estuda as leis a fundo, não tem uma lei, Roger, que fala que o desconhecimento da lei não justifica você não cumprir ela. Não tem um negócio que é assim? É, isso mesmo. É basicamente isso. Não dá pra falar assim, eu não sabia que o homicídio dava cadeia, então eu cometi homicídio. Então por isso não vou pra cadeia. Isso não existe. Porque se isso fosse verdade, a ignorância ia ser a solução para tudo. Então eu não sei nada e vou tocar o barco. Moisés tem uma frase que é: pecado leve é o que você sabe, pecado pesado é o que você não sabe. É por aí. Eu acho que é bem como a gente colocou aqui no título do episódio, que fala que a colheita é infalível. Tipo, a lei da ação e reação sempre vai funcionar, né? Então, como você falou, independente da gente às vezes saber ou não, a gente vai ter que aguentar a responsabilidade do que a gente fez, né? Dos nossos pensamentos, das nossas ações. Exatamente. Acho que essa parte assim do livro assim, ela é bem assim severa, né? É severa, mas assim é a realidade, né? O mundo é Aí, severo. tem umas pessoas que até uma vez eu às vezes compartilho assim, alguns conteúdos do livro, né? Nos meus stories, né? No Instagram. Aí uma pessoa questionou, né? Uma pessoa que era da minha religião anterior, né? Que eu não faço mais parte. E ela perguntou assim: como é que você sabe que isso é verdade? Eu falei: eu não sou médium, né? Eu não vejo, mas desde que eu conheci esse ensinamento e comecei a botar em prática, a minha vida começou a melhorar, por isso que eu acredito. Agora, eu só vou saber se é verdade tudo ou não depois que for para outro mundo, mas eu espero. Eu acho que depois que você vai no outro mundo e para descobrir que é verdade já é tarde demais. Se tá dando certo agora na minha vida, é porque tudo dando certo. Então por isso que eu tô praticando e por isso que eu acredito que seja verdade. Isso é bem legal. E assim, uma das coisas que eu mais gostei até de quando eu entrei na Rap Science, quando eu fiz o curso básico, né, o primeiro, foi justamente uma coisa assim, de que a Rap Science, né, tá até no nome, né, a ciência da felicidade, assim, ela busca que a gente seja feliz não só no outro mundo, mas também aqui. Né, de que não é aquela coisa de que a gente precisa se sacrificar agora ou viver uma vida de provações e que a gente não tenha felicidade nenhuma, sofrendo, se sacrificando para ser feliz no céu, no paraíso. A gente tem que ser feliz exatamente agora. A gente tem a condição, a realidade de ser feliz agora e ser feliz depois também. Da mesma forma que fazer coisas ruins, cometer más ações, ter maus pensamentos, não vão só afetar lá na frente, vão afetar a realidade que a gente vive hoje, né? Então eu acho legal de mostrar essa coisa que também não é só o místico, mas também é a realidade que pode ser explicada de várias formas, né? Pela lei da atração, pela ação e reação, por o que planta você colhe. Então eu acho que tudo isso é bem legal de mostrar mesmo assim, que é uma filosofia, uma religião que serve justamente para o nosso dia a dia, para a gente enxergar a forma da gente lidar com a vida, com os pensamentos e com as ações também. Esse é um ponto interessante que o Mestre Cal ele comenta que o mundo espiritual ele está aqui. A terceira dimensão ela faz parte do mundo espiritual. E há uma influência do mundo espiritual sobre nós. O que o Rafa falou é isso. Os nossos pensamentos eles vão influenciar a nossa vida hoje também. É como o Rafa comentou, não vai ser só no futuro.
Se você está cheio de pensamento, por exemplo, de vingança, ódio, raiva, não é que você vai para o inferno, só vai para o inferno quando você cair, voltar para outro mundo. A sua vida acaba sendo infernal estando vivo, por causa da vibração que tem, o tipo de influência que vai acabar recebendo. E tem uma característica interessante de possessão, que foi algo que eu aprendi com o ensinamento do mestre, que o mau espírito ele sempre aumenta algo que é pequeno. Ou seja, você tem uma raiva de alguém, mas é uma raiva pequena. Só que você não faz reflexão, você não busca eliminar, você deixa ela lá. O mau espírito ele vai pegar isso, ele vai aumentando, 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 e quando você vê, você perdeu o controle. Por isso que é importante sempre vigiar a mente. É o que Jesus dizia, orai e vigiai. A gente tem que ter a nossa mente alerta. Não é que você vai estar preocupado, você vai estar atento. Eu, depois que comecei a praticar com mais intensidade o estudo do ensinamento, eu busco ficar muito mais alerta com o que eu estou pensando. E isso é algo que muda, como o Roger comentou também. Isso muda realmente a sua vida. Quando você muda a sua maneira de pensar e o conteúdo dos seus pensamentos. Isso é legal. Até o Gabriel estava falando, eu lembrei de um experimento, eu não lembro até se a gente já comentou aqui alguma vez, mas eu acho que tem muito a ver com esse assunto mesmo, né? De um experimento de um cientista japonês que ele fez com grãos de arroz, que ele colocou em 3 potes diferentes, assim. Em um, ele falava ali diariamente assim, várias palavras de amor, coisas positivas e tudo mais. Em outro, ele verbalizava, ele falava, pensava ali, mentalizava muito ódio. E em outro, ele era simplesmente indiferente, ele manifestava total indiferença para aquilo. E aí, depois de 30 dias, eles foram olhar no microscópio como que estavam os cristais ali internos, e o arroz que foi tratado com amor, ele ficou super bonito, ele estava, sabe, cheiroso, estava bom, assim, mesmo depois desse tempo. O que teve ódio, ele estava totalmente, assim, preto, embolorado e tudo mais, e o que teve indiferença também, estava inteiro mofado, estava nojento de ver. E aí é muito louco de ver isso como num experimento assim com um grãozinho de arroz, também tem esse experimento feito com água e tudo mais, do como isso tem influência, né, na gente. E a gente também tem influência sobre a gente mesmo, sobre a nossa vida, né? Então se a gente está o tempo todo falando palavras negativas, está pensando em coisas ruins, tanto sobre os outros quanto às vezes até com a gente mesmo, né? Às vezes a gente é super crítico de falar, nossa, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes a gente até acaba falando coisas que se outras pessoas falassem pra gente, a gente não falaria mais com a pessoa. E aí a gente, às vezes, é nosso maior carrasco até assim, né? De se autocriticar de um jeito extremo, exagerado e tudo mais. E tudo isso, justamente, é uma questão... Tudo isso se multiplica, né? E aí, até falando dessa questão do que a gente falou desde o começo, né? Da afinidade dos espíritos que vão estar com a gente. Se a gente tem, justamente, uma vibração, uma sintonia boa, a gente vai atrair coisas boas. Se a gente está o tempo todo reclamando e pensando coisa negativa, a gente vai atrair mais disso para multiplicar. É isso aí. Esse exemplo do arroz ele mostra porque a gente é composto da mesma energia do arroz, por exemplo. O arroz tem molécula, e a gente é feito de molécula também, e ela vai vibrar. E como a gente está vibrando vai acabar influenciando a nossa saúde. Tudo uma questão de sintonia mesmo, de qual que é o nível de refinamento das vibrações. A gente vai para o segundo tópico, que é a lei da causa e efeito pela perspectiva do mundo espiritual. Se pensarmos que uma pequena massa não fará uma grande diferença e continuarmos a fazer coisas que sabemos que são erradas, descobriremos que isso também nos será retribuído, multiplicado por 5 ou 10. Esta é a severidade subjacente deste mundo. Assim, não devemos fazer o bem simplesmente porque nos elogiarão por isso, nem nos abstermos de fazer o mal apenas porque seria moralmente errado. Se queremos realmente cuidar de nós mesmos, devemos compreender que não temos escolha, que não podemos nos permitir fazer o mal, que temos de nos devotar a fazer o bem. Depois que adquirirmos conhecimento da verdadeira perspectiva da vida, não podemos agir de modo diferente. Não vale a pena. O Mestre Okawa é um expert, o maior expert em relação ao mundo espiritual, tem um conhecimento imenso, vasto,
E essa é a conclusão dele pra gente. Não vale a pena buscar fazer algo errado ou ter benefício próprio, achando que não vai acabar colhendo a semente. A dica que ele dá aí é você deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. Você vai do negativo para o neutro e do neutro para o positivo. Essa é uma parte interessante. Você do negativo para o zero seria deixar de fazer o mal. E do zero para o positivo é começar a fazer o bem. É binário. Basicamente é isso que a gente tem que buscar fazer. Sendo mais concreto. Tô louco de vontade de falar mal de alguém. Se eu ficar quieto, eu tô indo do menos pro zero. Eu tô ficando neutro. Se eu conseguir ainda compreender o fulano, elogiar ele de maneira sincera, eu tô indo pro positivo. Seria mais ou menos isso. É muito louco de pensar, né? Até no título do episódio, né? De que plantando boas ou más sementes, a colheita é inevitável, né? O Rogério, ele leu até esse trecho, né? Falando, né? Se a gente pensar que uma má ação não vai fazer muita diferença, entender que isso vai ser multiplicado de 5 a 10 vezes. Então é bem pensar isso, né? Vou só falar mal dessa pessoa aqui, só uma coisinha. Às vezes isso vai se multiplicar demais. Às vezes a gente nem tem noção, né? De que às vezes falando mal de uma pessoa para outra pessoa, às vezes pode causar um mega conflito, uma mega coisa que às vezes a gente está totalmente fora do nosso controle. E do lado positivo também é a mesma coisa, né? A gente tem sempre esse poder de escolher se a gente vai fazer uma boa ação, uma má ação. Então é bem aquela coisa, quando a gente planta laranja, a gente não vai colher limão, a gente vai colher laranja. Então não adianta a gente plantar más ações e querer ter coisas boas depois. Exatamente. É a lei da autorresponsabilidade também, né? Acho que a Rap Science, ela vai um pouco mais a fundo nessa parte de plantar, né? Plantar e colher, né? Porque, na verdade, assim, quando a gente pensa, a gente já está plantando, né? E, na verdade, assim, a raiz do mal, ela vem dos pensamentos. Então, assim, se a gente quiser mudar o mundo, na verdade, a gente tem que mudar os pensamentos, né? Começa pela mudança dos pensamentos. Por isso que essa parte da parte da reflexão, da meditação, ela é muito importante, né? Porque aí que você começa a analisar e realmente conhecer seus pontos fracos, né? Você entrar na raiz do mal. E só você entrando na raiz que você consegue mudar. O mestre fala dessa questão de você refletir mesmo sobre a causa. Por que será que eu falo mal dos outros? Ou por que eu estou pensando errado? E extrair mesmo, né? Fazer uma reflexão sobre essa causa. É porque sempre a gente fala assim, você não deve falar mal. Tudo bem. Mas se você tem tendência de falar mal, vai passando. Amanhã você já está falando mal. Sem assim. Porque é automático, é uma tendência, né? E para você mudar, exige esforço. Sim. Você precisa fazer introspecção, né? E precisa estudar. Ter preceitos. Exatamente. E aos poucos você não vai mudar assim. Ninguém muda de uma hora para outra. Essa é uma realidade, né? Mas se você tiver esforçado, estiver determinado a mudar, né, mesmo que leve anos, você vai mudar. E se a pessoa tá ali ouvindo, assim, pensando, nossa, e agora? Como que eu faço? Eu tô pensando tudo errado, eu tô fazendo tudo errado, minha vida tá horrível, acho que é por isso que eu tô atraindo o inferno pra minha vida e tudo mais e tal. E de repente a pessoa começa a ficar desesperada ali. O que ela pode fazer? Primeiro, conta até 10. Primeira coisa, o desespero ele não é um estado emocional que vai levar a tomar a decisão. Conta até 10, essa é a primeira coisa. A segunda, levanta, se olha no espelho e dá um sorriso. Esse é o começo, porque o corpo influencia a mente. Você começa a mudar a mente através do corpo. Depois escreve o que está atormentando num papel. Vai ter lá 10 situações. De 10 você escolhe 2. As outras 8 você esquece, porque você não consegue lidar com todos os problemas de uma vez só. Você precisa lidar com cada um deles. Você vai escolher 2 que são os principais. Aí você vai pensar em como resolver. E sobre isso você pensa em 3 maneiras de resolver cada um. Por exemplo, eu estou endividado. É isso que tá. Eu não estou. É só um exemplo. Eu estou endividado e eu preciso pensar. E isso está me incomodando muito. Está gerando algo infernal na minha mente. Aí eu escrevo 3 maneiras de eu conseguir superar essa dívida. Por exemplo, eu vou vender meu carro. Eu vou conversar com o gerente do banco. E mais uma alternativa. Vou fazer bico. Dentro dessas 3, você vê qual que é mais viável e quando você vai fazer. E escreve isso.
Faz isso para esses 2 problemas e bota a mão na massa. E espera uns 3 a 6 meses. Aí vai acabar. Bom, essa é a receita que eu dou, né? Cada um tem uma diferente. Mas o que eu faria seria isso. Porque eu já fiquei assim. E foi assim que eu resolvi. E é legal isso. É uma coisa que eu sempre adorei desde que eu entrei na Red Science. É justamente essa questão de como muitas vezes todas as preocupações e todas as coisas que a gente pensa que são infernais e tudo mais, elas se resolvem de forma prática, né? Se resolvem de uma forma que está no nosso alcance e no nosso controle, né? Sim. E muitas vezes é aquilo, são ações que a gente pode tomar na nossa vida e que vão transformar e tirar a gente de uma situação infernal e vão levar a gente para uma situação em que a nossa vida realmente seja feliz. Tem um autor, eu esqueci o nome dele, ele fala que o conhecimento, ele vem da ação. Conhecimento não é você ler um livro, ele vem da ação, é você fazer alguma coisa. É aí que você aprende. Muitas vezes a gente acaba sofrendo porque a gente fica inerte, a gente não age. Fica muito preocupado porque fica vendo essa montanha de problemas. Mas na verdade, uma montanha de problemas, a gente está fazendo aquilo ser uma montanha. A gente pode conseguir quebrar essa montanha em partes menores e resolver cada um dos problemas. O Epiteto, ele tem uma analogia, que é a analogia do banquete. Ele fala que num banquete, por mais comida que tenha, você não come tudo de uma vez. Você vai ficar sentado e vai vindo a comida. Você vai comendo uma de cada vez. Uma pessoa normal, né? Vamos dizer que é uma pessoa... Quem é muito guloso daí também tá no inferno também, já tá longe. A pessoa comendo. Eu tava falando sério, hein? Olha, quanto tempo eu fiquei sério nesse episódio, velho? Até chegar no Epiteto, tá vendo? Epiteto zoeira, hein, velho? Fiquei uns 3 minutos falando sério aqui, velho. Daí, você vai comer uma coisa de cada vez. Vai comer, vamos dizer que é um banquete vegetariano pro Roger gostar. Vai comer uma alface, vai comer uma berinjela assada. Você não vai comer tudo de uma vez. E os problemas são assim também. Você tem que quebrar eles em partes menores e dividir e atacar um de cada vez. Só que se a gente ficar sentado, eles não vão se resolver, eles vão piorar. Tem que quebrar em parte menor, pensar em como vai fazer e quando. E botar a mão na massa. Hands on. Boots on the ground. Que é isso, velho? Nossa senhora. Eu fico impressionado com o meu inglês, cara. Meu Deus do céu. Meu. Saiu tá desesperada, não sabe mais o que fazer. Ela tá torcendo o fio do microfone, assim, ó, de nervoso. Eu imaginei que a gente fosse passar um podcast inteiro sem cair na risada, assim, mas realmente é uma coisa que é impossível. A gente já tem que falar palavras em inglês. Essa foi ultimamente, né? Que eu tô mais internacional agora. Vários inter-exchanges aí, around the world. Bom. Mas é legal isso, assim, acho que mostra até, inclusive, como que a gente tem a capacidade de mudar rápido, né? Porque eu acho que o podcast mesmo, a gente estava agora seguindo uma linha que estava mais pesada, que inclusive era para gerar uma reflexão, né, mais pesada, e ver como, de repente, assim, é uma piada, é um sorriso, é uma coisa, é pensar uma besteira, é lembrar do Epiteto e tudo mais. Ninguém pensa besteira não, velho. Que é isso? E como a gente tem o poder mesmo de mudar tudo isso muito mais rápido, assim, né? É ação, né? Fazer mesmo, botar a mão na massa. E, na verdade, pode falar, Sá. Ladies não, first. Pode falar. Ladies first. Não. Não, eu só ia falar mesmo isso, né, da importância do estudo, né, do conhecimento, de estudar os ensinamentos. Por isso, igual o Rafa perguntou pra você, a gente começa a desesperar, ver que tá pensando errado, e aí pensa, meu Deus, o que eu faço? E eu acho que os ensinamentos do mestre tem muito disso, né, de dar dicas práticas e a gente usando a razão. Então, calma e vamos ver o que dá pra fazer pra começar a melhorar. Porque realmente, se a gente ficar desesperado assim, só vai piorando as coisas, nossa vibração, nossos pensamentos vão ficando pior e aí a gente não consegue resolver. E essa paciência às vezes é até importante, né? É que nem a gente falou do título, né? Da colheita, né? De quando você planta as coisas, às vezes a vida não tá do jeito que você quer. Mas não adianta você ficar reclamando daquilo e continuar plantando a mesma coisa. Se você quer mudar, você tem que plantar, começar a plantar diferente, começar a fazer coisas boas, começar a pensar coisas melhores e tudo mais, e aí ter esse tempo da vida se transformar, da vida ir acontecendo também. Fazer as ações que são necessárias, mas entender que de repente você vai ter que ter um tempo ali para fazer essa transição e para as coisas mudarem. Exatamente.
ter essa capacidade de esperar, né? Tem aquele comercial da Guinness que fala: coisas boas acontecem para quem sabe esperar. E saber esperar nesse sentido mesmo, de ter essa paciência do plantio, da semeadura até ter a colheita. E o esperar acho que está muito alinhado com você já fez o que você poderia fazer, então agora espera, né? Não é, tô fazendo um monte de coisa ruim, vou esperar melhorar. Não, ajeitei, já preparei a terra, já plantei aquilo que eu quero agora, então agora é esperar que as coisas vão melhorar. Esperar durante o cultivo, né? Você vai cultivando, não é algo que você vai ficar parado esperando, você vai estar em ação, você vai estar cultivando, colocando nutriente, mas respeitando o tempo que as coisas demoram para acontecer. É uma analogia muito interessante que tem, fratura em osso. Você fratura um osso, leva 6 meses, 1 ano, 2 para recuperar. A gente queria que fosse mais rápido, mas é o tempo que ele vai levar. E tem coisa na vida que é assim também. E ainda assim, se você não tiver ação de ir lá no médico ou resolver de alguma forma, não vai melhorar, vai crescer tudo errado também. Se você não ficar de repouso, não comer pé de galinha, mocotó, gelatina, aí vai ficar estranho. Já comeu pé de galinha, Sérgio? Já. Porque eu pego no seu pé. Já? Já. É bom, não é? Eu gosto. Você gosta, Rafa? Eu nunca comi, não sei como é. Então nós vamos fazer um pé de galinha pra você no próximo Rapcast. Oi, eu vou gostar, hein? O Roger, já comeu, Roger, pé de galinha? Eu sou vegetariano. É. Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês. Agradeço aos ouvintes por terem ouvido até aqui. Um abraço e até mais. Obrigado, gente. Boas ações, boas sementes e boas colheitas. Que é infalível. Isso aí. Obrigada a todos pela companhia e os ouvintes que estão sempre aí dando força pra gente. E até o próximo episódio. Obrigado a todos. Não esqueçam de se inscrever e dar o joinha. Muito bom, Roger. Quem não se inscrever, o Roger vai dar um fumo no próximo podcast, hein? Plantou, colheu. Tchau, até mais.